Olá, literamigos! Eu boto o fato da gente ficar de costas e virar. Bora fazer uma assim, só de sacanagem, né? Bora. 5, 6, 7, 8. Olá, literamigos! Agora sério, né? Olá, literamigos! Como vocês sabem, a gente adora uma maratona. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês um vídeo muito especial. É a nossa TBR do torneio MLV. Mas aí o que é o torneio MLV? Como já virou tradição, o Vitor Almeida do Geek Freak, ele faz todo semestre uma maratona literária especial. Nós inclusive já participamos da maratona literária de inverno e agora nós resolvemos participar também da maratona literária de verão. E diferente da maratona literária de inverno, que durou um mês, o torneio MLV, ela vai durar apenas 2 semanas. Ela começa amanhã e vai até o dia 21 de janeiro. Mas por que torneio MLV? Dessa vez, os participantes serão divididos em 2 equipes, a equipe Crucio e a equipe Império. Bem, e nós, porque somos diferentonas, não ficamos em uma equipe só. Eu e a Keila escolhemos a equipe Crucio porque a gente ama maltratar as pessoas. Mentira, tá, gente? Nós somos fofas. E a Lia e a Luana escolheram a equipe Império. E o torneio, ele é dividido em alguns desafios que você vai ficar sabendo agora. Para deixar o torneio mais divertido, o Vitor convidou 6 booktubers famosos para bolar alguns desafios para nossa maratona. Então vem com a gente conferir quais são esses desafios e quais foram os livros que nós selecionamos. Estamos de preto representando a equipe Império. O primeiro desafio foi proposto pela Maíra do Oba The Book e a gente deve ler um livro que passou 2016 inteiro enrolando pra ler e não leu. Então o meu escolhido foi... deixa eu ver se vai aparecer. O Coração da Esfinge, da Connie Hook. É o segundo livro da série Deuses do Egito. Eu devia ter lido ele no final do ano passado, eu acabei enrolando muito porque eu tenho medo de me decepcionar com ele, como eu me decepcionei com o primeiro. Inclusive a gente fez um vídeo de discussão aqui no canal, a gente vai colocar o link na descrição. Dessa vez vai! Pra falar a verdade, em 2016 eu enrolei pra ler muitos livros, mas eu escolhi esse daqui, que é Em Algum Lugar das Estrelas, simplesmente porque é o que eu estou com mais vontade de ler no momento dentre todos que eu passei enrolando. Esse livro eu comprei numa compra coletiva com as meninas do Literamigas, numa promoção da Amazon, que era compre 3 livros da Dark Side, leve um grátis, e foi um negócio muito legal. É uma edição maravilhosa, é um Dark Side, né? Tem um marcador incrível, também é um livro muito intenso, então eu acho que vai ser uma leitura muito legal. O livro que eu escolhi para esse desafio foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Ele é uma ficção científica e eu fiquei muito tempo enrolando ele em 2016 para ler. Você já deve ter visto o filme dele com Will Smith. Aquele gato. Só que ele já teve várias adaptações no cinema, na verdade no total são 3. Então basicamente ele fala que aconteceu uma praga no mundo, onde as pessoas viraram um ser das noites, que só saía de noite e comia gente, algo do tipo. E apenas um homem conseguiu sobreviver ali, acho que ele era imune, então ele busca, né, novas pessoas e uma cura também para essa praga que assolou o mundo. Então basicamente ele fala sobre isso e eu espero gostar muito. Eu mudei esse daqui 400 vezes nas minhas escolhas, porque, assim como a Luana disse, eu enrolei muitos livros em 2016. Mas eu escolhi o Inimigo de Deus, que é o 2º volume das Crônicas de Arthur. Acontece que, como eu já falei outras vezes, eu faço com uma amiga, né, leituras compartilhadas, era pra eu ler esse livro, eu não li, ela leu, disse que é incrível. E aí, né, estou em dívida com ela, então lerei. E para o segundo desafio, que é do Maremoto TV, que é ler um livro que foi indicado por alguns organizadores, eu e a Pan fomos gêmeos, escolhemos... E as águas vivas. Muito indicado pelo Vitor, indicado pela Mai. Ambos falaram que é um livro muito fofo, que vamos chorar muitas lágrimas de emoção, de desespero, de agonia, de vontade de abraçar esta menina. Isso mesmo, e é um livro fininho, então com certeza a gente vai ler Que super somos rápido. espertas. Lemos muito rápido. Pra falar a verdade, eu não sou de procurar muitos vídeos de indicação no YouTube. Confesso. E eu tive um pouquinho de dificuldade para escolher um livro para esse desafio. Então, a minha amiga fofíssima Keila, que é a pessoa que mais indica livros neste canal, ela foi lindíssima e disse que foi mesmo que indicou esse aqui? Tá, mãe. que
este livro aqui, chamado A Queda dos Reinos, foi muito indicada pela Mai do All About That Book e o Paulo do Livraria em Casa. É um livro que ela gosta muito, inclusive ela implicou um pouquinho com O Trono de Vidro no início, porque ela falou que ela tinha gostado mais desse livro aqui, então eu imagino que vai ser uma leitura muito boa. Bom, eu escolhi um livro que também foi indicado pela Maia, a gente é meio obcecado por ela aqui no canal. E foi Um Dia, indicou em um dos vídeos mais recomenda, e eu ganhei ele da Lu. Foi no meu aniversário do ano passado. Enfim, a Lu não lembra, mas foi ela que me deu esse livro, por isso ele era especial, mas tudo bem, agora ele não é mais. Só que como ele tem uma vibe um pouco triste, eu gosto muito do filme, já assisti várias vezes e eu sou bem emotiva, eu sempre choro no final. Esse filme é muito triste. E eu fiquei um pouco de medo de pegar e, enfim, eu tava num ano meio bad, assim, em 2016, mas agora é a hora de lê-lo. Você já tá melhor, amiga? Não. Desafio número 3. O Vitor, do canal Vitor Martins, desafiou a todos os participantes a lerem o livro com o personagem LGBT. Eu escolhi o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, e novamente a Keila meio que obrigou a gente a ler esse livro. Então eu decidi colocar ele aqui nesse desafio. Eu não faço ideia do que fala, porque eu não li a sinopse, mas ela recomendou muito, ela disse que ele é muito fofinho, inclusive todos os nossos literamigos também vão ler esse livro neste desafio. E ninguém fala mal dele também, deve ser maravilhoso. Eu também ainda não. O meu escolhido foi outro, foi A Menina Submersa. Aqui a gente tem uma personagem que é lésbica e também tem uma personagem trans que também é lésbica. Então, é duplamente LGBT, vamos ver se eu gosto, fora que é uma edição maravilhosa da Dark Side. Para livro com personagem LGBT foi um pouco difícil de eu escolher, porque os livros que eu tenho, eu já li. Aí eu acabei pesquisando bastante sobre, né, não queria nenhum dramático. Então eu acabei pesquisando quais engraçadinhos. Eu acabei achando o livro On Bengai, que ele foi publicado aqui, acho que pela Intrínseca, ou pelas resenhas que eu vi, falaram que ele é muito parecido com o Simon versus The Agenda Homo Sapiens. E também, meu queridinho, como a Lu falou ainda agora, que é o Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Gente, lê esse livro. Eu escolhi outro pra lermos porque eu queria muito reler esse livro, porque esse livro é muito legal. Mas enfim, eu vou ler o One Man Guy, que falaram que é muita vibe, assim, uma coisa mais calminha, mais engraçadinha, então estou muito empolgada pra ler. Assim como a Lu, eu escolhi Aristóteles e Dante. Aquele já tinha me indicado ele, então eu comprei ele na Bienal dos Livros por um preço bem legal, porque ele vivia caro na internet. Então agora eu vou poder ler. Que legal. Então eu espero gostar muito também, assim como Tem todo que gostar. mundo, né, que fala super bem desse livro. E se eu não gostar, eu prometo mentir. Mentira. Eu Nessa quero muito vibe. gostar dele, gente. E o quarto desafio foi feito pela Teresa Reeds, que foi um livro que você enrolou por ele ter a capa feia. O livro que eu escolhi foi Um Bonde Chamado Desejo. Olha essa capa, gente. Ela tá assim, ela é uma capa antiga, como você pode ver, né? Clássico. É, clássica. Eu ganhei de presente de um amigo, do Pedro. Ele sempre me indica muitos livros ótimos, eu espero que esse também seja. E ele já tem um filme, eu já assisti ele, inclusive, porque eu fiquei super curiosa. Mas o nome dele é Uma Estrada Chamada Pecado. Eu gostei muito. Inclusive é com o ator lá, Marlon Brando. Marlon Brando, muito bom. Então eu espero gostar desse, né? Foi muito difícil escolher toda edição, meu Deus. Vocês sabem que eu tenho muito problema pra escolher as coisas, né? E eu acabei pegando um livro do meu amor, New Game. Desculpa, New Game. chateada. Na verdade, esse livro aqui, eu tenho uma implicância X. Por quê? Porque eu acho ele muito esquisito. E ele foi também, ele foi ilustrado pelo meu amor, David McKeon. Mas eu achei a capa ilustrada pelo Chris Riddell muito mais lindinha, muito mais fofinha, com tons de azulzinhos muito mais fofinhos. Então eu gostaria muito que a Roku trouxesse aquela capa pra cá pro Brasil. Mas como é New Game, eu tenho que ler, né? Com capa feia ou não. Verdade, eu já li e amei muito. New Gamer é New Gamer, Comecei, mas não vou. Eu demorei um pouco pra escolher um livro pra essa categoria, porque honestamente eu não tenho muitas capas feias na minha estante, mas eu escolhi a mais sem gracinha e a que eu achei foi essa aqui de Se Eu Ficar, uma edição da Roku de 2009. Ela não é feia, só que ela não me atrai tanto assim. E eu acabei comprando ele bem baratinho. E eu nunca li, tipo, foi por puro impulso e ficou lá na estante todo esse tempo. Então agora vai, ele é bem fininho, acho que eu consigo. O livro que eu escolhi pra essa categoria do desafio, na verdade, não tem a capa feia, mas talvez o nome, todo o esquema aqui desse livro instiga na minha memória alguma coisa muito feia, então eu acabei escolhendo esse livro aqui. Até onde eu sei, é um thriller psicológico, tem uma crítica muito boa. E sem imaginar. Pelo que eu li aqui dele, eu acho que é um livro bem desafiador. Mentira, né? Não. O que tu fala dele vai ser
spoiler. O que eu falar dele vai ser spoiler esse. Por este motivo, só por este motivo eu não vou mais falar. O último desafio foi proposto pelo Paulo Retz, do Livraria em Casa, e consiste em ler um livro que você comprou numa mega promoção e não leu. Isso não significa que é o livro mais barato da sua estante, e sim aquele que você acha que fez a maior jogada. E eu escolhi A Bela e a Adormecida porque a gente nunca encontrava esse livro barato, inclusive eu encontrei ele com a Lu. E ele sempre estava acima dos R$40 e a gente comprou por 23 na Black Friday. E ele é muito lindo, é uma edição maravilhosa, tem essa capa de papel de seda, eu acho. Não sei como é que chama. Papel vegetal. Não é de seda? Não é vegetal? Não sei. E ele tem ilustrações maravilhosas, não vou abrir muito pra não dar spoiler. A Luna fez questão de abrir uma página mega spoiler quando a gente tava folheando, então eu já sei o que vai acontecer mais ou menos lá pro final, mas enfim, não deixa de ser lindo. Sorry. O meu livro que eu comprei em uma super promoção foi o Pequenas Grandes Mentiras, que eu comprei por R$ 9,99 lá na Americanas. Na verdade, esse livro ele vive R$ 9,99 na Americanas, mas assim, foi uma das promoções mais bacanas que eu peguei. E o outro motivo para eu ter escolhido esse livro logo é porque eu quero ler ele, porque ele vai virar uma série, se eu não me engano, é no HBO, protagonizado pela linda Shailene Woodley. E pela Reese Witherspoon também, parece que ela tá no série. Um livro que eu comprei na promoção, que eu achei um preço bastante legal até, foi o Demonologista, da Dark Side. Eu comprei ele a R$12 numa promoção na Submarino. Então vocês sabem que os livros da Dark Side são muito caros, né? Então eu achei o preço razoável para esse. E ele é muito lindo, gente. A textura dele é aquela gostosinha de pegar, sabe? Eu espero gostar dele. Falaram que ele era muito assustador, que venderam ele por ser um livro assustador, mas que quando as pessoas vão ler, elas acabam vendo que não é tudo isso, então eu já não vou com expectativas achando que ele é assustador. Vamos ver se eu gosto, né? Eu já li, né? Eu nunca li Dan Brown, mas falam que ele é parecido com o Dan Brown. Eu gosto de Dan Brown, então se for parecido com o Dan Brown, acho que eu vou gostar. Bem, como toda tag, né? Toda coisa que eu preciso fazer alguma resposta, eu escolhi duas coisas, né? E a promoção não foi diferente. Eu sou a rainha das promoções. Mas esse daqui em especial eu não podia deixar de colocá-lo. Por quê? Quando eu quis essa história aqui, que é o Soldado Invernal, ele tava esgotado. Então a Panini não tava mais lançando e eu tava desesperada. Eu achava caríssimo, R$200, R$100. Então até que um dia, né, eu tinha colocado ele no meu Scooby como desejado. Aí uma pessoa mandou uma mensagem: oi, tal, eu tenho ele pra trocar e tudo tal, né? Então eu acabei trocando ele por 2 créditos no Scooby que são referentes a R$19,90. Então, gente, eu comprei uma história que era esgotada, com uma faixa de preço de R$250 por R$19. É o meu orgulho essa história. Eu jurei que eu pensei que eu não ia chegar a esse nível, eu pensei que eu tava me enganando. Enfim, em terras de Amazon, eu comprei, eu acho que foi na Black Friday, Madame Bovary por R$29,90. Esse aqui é o livro que a gente vai ler esse mês aqui pro clube literário aqui da nossa cidade. Ressaca Literária. Ressaca Literária, que foi daqui de Macapavá. Então eu espero gostar muito e eu comprei esse livro um preço lindo. Quanto você comprou mesmo? R$80. What? Bem, e o último desafio é dele, o dono da maratona, o Vitor Almeida, do Geek Freak. E ele, singelo, simples, delicado, colocou pra gente colocar um livro com uma palavra apenas. Não podia artigo, não podia pontuação, não podia nada. Uma palavra. E eu escolhi o Nefertiti. Esse livro aqui foi até a Lu que comprou pra mim na época da Bienal, né? Então eu escolhi esse daqui. Ele não é uma biografia, e sim, eles utilizam da história para fazer uma história paralela. Eu adoro histórias que envolvam o Egito, eu adoro a Nefertiti, inclusive tenho um plano de fazê-la no meu bracinho. Eu espero que mesmo sendo, né, meio que uma adaptação, seja tão legal quanto a história real. E o livro que eu escolhi foi Sal. Não sei muito sobre ele, vou dar uma de Luana. Eu só sei que a autora é a mesma escritora da Casa das Sete Mulheres, que inclusive teve aquela minissérie na Globo e tudo mais, e que fala aqui sobre um farol, como tá aqui na capa, né? Enfim, o livro deve girar em torno desse farol. Eu já vi muitas pessoas falando bem desse livro, então espero gostar também. Queria ler esse mês. O livro que eu escolhi para este desafio é o Bonsai, do autor chileno Alejandro Zambra. E o Alejandro, ele é um autor premiadíssimo. Esse Bonsai, ele é um sucesso em todas as críticas. Ele é um romance, porém, ele é um romance do meio cult. Então entendam que a Luana 2017 vai ler livros cults e vou começar pelo Bonsai.
Bom, eu escolhi Belgravia, que poderia ter entrado no desafio anterior, também foi uma pichincha, um achado, meio da Luana também, na Black Friday. A gente comprou ele por R$25,50 e ele sempre dava meio carinho. E enfim, ele é do mesmo criador da série Downton Web, que é uma série que virou xodó das literamigas. A gente adora coisas de época, romances, livros, séries, enfim. Ele é perfeito, eu espero amar. Então é isso, gente. Esses foram os livros escolhidos pra gente pro torneio. Comente aí se você vai participar, quais livros você vai usar. E espero que a gente consiga terminar e ler todos os livros aí durante essa semana. E você, é Team Crucio ou Team Império? Torça pela gente!